Esmorecida está na minha alma, por isso eu te fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes, no teu ar suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Contudo, durante o dia do Senhor, me concede a sua misericórdia, e à noite está comigo a sua canção de louvor, e a minha oração ao meu Deus da minha vida. Declaro a Deus, minha rocha, por que você se esqueceste de mim? Por que razão eu vinha lamentando sem direção, sobre a opressão dos meus inimigos? Contudo, uma espada que perfura meu corpo e atinge meus ossos é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar onde está o meu Deus. Porque está assim tão triste a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Creio em Deus, porque eu o louvarei. Amém? Vamos ser você. Glória a Deus. O livro de Salmos. Tem 150 livros, 150 poesias, se você pensar. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros, isso também você já sabe. O livro dos Salmos não existe capítulo e nem versículos, isso também você já sabe. Por se tratar de um livro poético, ele se conhece como números e versos. O Salmos do número 42, ou Salmos em si só, dos 150, Davi escreve mais de 70% do livro dos Salmos. Só que o livro dos Salmos tem alguns outros escritores também. E o Salmos 42, além de ser um salmo poético, um salmo de poesia, não é apenas isso. Não é apenas isso. O Salmos número 42 não se trata apenas de um livro poético, de um texto poético, de uma poesia linda de se tratar. O Salmos 42 se trata de um grande desabafo. O Salmos número 42 se trata de uma grande guerra espiritual. E essa guerra espiritual, no Salmos 42, não é uma guerra contra o diabo, ou não é uma guerra contra o espírito das trevas. O Salmos 42 vai tratar de uma das maiores guerras que um ser humano pode passar, que é uma guerra chamada de guerra interior, é uma guerra espiritual contra si mesmo. O escritor dos Salmos 42, ele é conhecido como os filhos de Coré. Quando nós vamos tratar acerca da sua descendência, nós entendemos que os filhos de Coré não eram nem para ter nascido, pois eles são descendentes de um homem que no livro de Números, capítulo 16, desafiou a Deus. Essa família era para a morte, essa família era para não existir mais. Mas o texto diz que esses filhos e esta família, esta descendência, vai se tornar uma descendência de levitas, vai se tornar uma descendência de adorador. E isso nos mostra o cuidado de Deus, isso nos mostra uma das suas especialidades, que é transformar quem era para estar morto em alguma coisa para usar. Glória a Deus. E é isso que acontece com os filhos de Coré. Deus transforma quem era para estar morto, Deus transforma quem não era para estar vivo em adoradores da sua presença. Quer falar de adoração, chama os filhos de Coré. Quer falar do que é louvar a Deus e entoar o hino de adoração, chama os filhos de Coré. Até porque eles entendem o que é adoração e eles sabem muito bem o que é ser grato. Porque era alguém que estava destinado à morte e Deus resolveu transformar em adorador, é alguém que adora mesmo, porque sabe de onde saiu e sabe que a graça de Deus o alcançou. É por isso que os filhos de Coré sempre foi referência de adoração.
O Salmos 42, ele vai se iniciar neste grande desabafo, repleto de oração, repleto de perguntas, afirmações, e todas elas levantam a uma guerra espiritual. Como eu já disse, não é contra o homem ou não é contra o inimigo. Essa guerra é física, é espiritual, é contra si mesmo. Nós vamos encontrar no Salmos 42 tanta profundidade, que nós conseguimos sentir a tristeza na alma dos filhos de Coré ao escrever o texto. Nós conseguimos compreender a grandeza desse texto, que ele inicia o texto nos comparando com uma corça, e ele inicia dizendo: assim como a corça anseia pelas águas, eu também anseio pelo Senhor. A corça anseia pela água por 3 motivos. Primeiro motivo, para sua sobrevivência física. Segundo motivo da corça anseiar pela água é a renovação da sua força. Terceiro motivo da corça correr em busca das águas é porque a água serve como esconderijo. E isso nós conseguimos compreender. Mas por que a corça anseia pela água para a sobrevivência física? Porque a água é o que vai alimentar e vai dar força fisicamente para a corça continuar correndo. Quando ela se cansa, ela toma água, ela olha. Os filhos de Coré conseguem entender, e o escritor dos Salmos também consegue entender, e ele vai dizendo: assim como a corça anseia por águas, a meu espírito também precisa ansiar por Deus. Ele não está tratando apenas do físico aqui, ou da beleza que é ver uma corça correndo, mas ele está tratando de uma guerra que é a sua alma, e ele está dizendo: assim como a corça. Porque a corça não é um animal forte, a corça é um animal veloz. Só que a corça, ela é frágil e é fácil de pegar. Toda vez que a corça está correndo, está fugindo do seu predador, além do esforço físico, o cansaço chega. E além do cansaço chegar, a sede bate, só que ela precisa. E a pergunta que fica é: se parar para beber água, vai morrer, porque o predador vai alcançar. Só que aqui eu já disse, a água para a corça não é apenas algo bom de se tomar, não, é a sua sobrevivência. Ela corre em busca das águas, e todas as vezes que ela corre em busca da água, ela corre dizendo: se eu não encontrar a água, eu vou morrer. É por isso que a corça, ao correr atrás das águas, ela corre por motivo de sobrevivência, e quando ela não encontra correntes de água, ela cava o chão até encontrar água para poder sobreviver. Quando ela encontra água, além de molhar as patas e beber a sua água para renovar as suas forças, a água serve como esconderijo. Por que, pastor? Porque ela mergulha dentro da água, e ao se molhar com esta água, vai tirar todo o cheiro que ela tem, trazendo confusão para o predador. Quando eu leio o Salmos 42 e o verso de número 1, eu consigo entender muito bem o que os filhos de Coré estão escrevendo. Estão em terra estrangeira, estão exilados em um cativeiro, não podem mais entoar cânticos de adoração, e eles estão dizendo, em um ambiente de crise, em um ambiente de caótico, em um cenário que as coisas parecem perdidas, é aí que a minha alma anseia por águas. É ele dizendo: eu preciso renovar as minhas forças, mas as minhas forças serão renovadas como a corça renova a força dela. Se eu não encontrar água para beber, eu vou cavar, mas eu preciso encontrar água para me beber. E quando eu encontrar água, eu apenas não fico no raso. Eu preciso mergulhar a fundo, eu preciso mergulhar a fundo e encontrar água. Só que o texto é claro, e ele diz: e assim como a corça brama pelas águas, ou pelas correntes das águas. Só que a palavra bramar no hebraico significa grito profundo. O salmista está deixando claro que o que ele tem não é apenas uma vontade de ter água. O que ele está dizendo não é apenas uma vontade de encontrar uma necessidade. O que ele está dizendo que é fator sobrevivência. Se eu não encontrar a água, eu morro. Se eu não encontrar a água, eu vou parar. O que ele está dizendo aqui é:
Não basta apenas um culto, não basta apenas levantar a mão para dar glória, não basta apenas ouvir o pastor pregar, o pregador pregar, não basta. Ele está dizendo, não basta apenas ouvir um hino para falar a minha alma. O que ele está dizendo é, eu necessito muito mais do que isso. Eu vou melhorar para você entender. O salmista está dizendo, assim como a corça que brama ou que tem um grito profundo para procurar a água, assim está a minha alma. E ele está dizendo, não é apenas um culto que basta. Para mim não é o suficiente ficar 2 horas na igreja adorando. Eu preciso encontrar a água para que eu mergulhe mais a fundo. E eu estou pregando para alguém aqui, irmãos, que vive num automático. Chega na terça, vem para a oração. Chega na quinta, vem para o culto. Chega no sábado, vem para o culto. Chega no domingo, está sentado na cadeira. Só que está vivendo no automático. E o culto é suficiente. Só que hoje, Deus nos trouxe aqui para dizer, o culto não é suficiente. Apenas ouvir o pregador não é suficiente. Apenas ouvir alguém cantando não é suficiente. O que Deus quer é alguém que mergulhe na água, assim como a corça anseia por ela. Aí ele inicia dizendo, a minha alma anseia, porque para mim não é suficiente apenas encontrar a água. No verso 3 ele continua dizendo, mas as lágrimas servem para mim como alimento de dia e de noite. O que ele está expondo ao escrever o texto é que o choro para ele já se tornou normal. Ele dorme chorando, acorda chorando, passa o dia chorando e a sua alma continua chorando. Enquanto ele não encontrar a água, o choro será o seu alimento. Porque tem gente que acha que apenas o culto é suficiente. Eu vou ao culto, está bom demais. Eu levanto a mão para dar glória, está bom demais. Só que o choro vem disfarçado de uma falsa alegria. Sorri na sexta, sorri no sábado, sorri no domingo, sorri na segunda. Só que a alma chora no domingo, a alma chora na segunda. E o céu dizendo, o choro que você tem agora pode se tornar em um rio de alegria para você. Eu só preciso que você corra para as águas como a corça corre. Porque a lágrima que cai hoje será o rio de alegria que te cerca amanhã. E ele continua descrevendo os salmos. Só que quando ele começa a decorrer os salmos, ele começa a recordar de algumas coisas. E de fato tem lembranças que são boas. De fato tem lembranças que nos traz alegria. Só que ele começa a se deparar com algumas lembranças e ele para analisar. E isso aqui é quando a mente começa a perceber que houve uma mudança exagerada. E ela começa a apontar os pontos. Quando o corpo começa a sentir a diferença. Quando o físico já não é o mesmo. E quando o espírito já não tem paz. É o céu dizendo para alguém, você mudou e já não é mais o mesmo. Ele começa a recordar dizendo, eu me recordo de quando eu adorava o Senhor com alegria. E que quando os meus dedos dedilhavam as harpas em adoração, e quando nós levantávamos e se reuníamos para levantar um culto de adoração, e ele começa a relembrar, e ele olha para o período, ele olha para o momento, e o que ele está vendo é impossibilidade, e ele está dizendo, eu já não sou quem eu era, eu já não canto como eu cantava, eu já não prego como eu pregava, eu já não jejuo como eu jejunava, eu já não sou crente como eu era. E ele começa a fazer essas lembranças, ele começa a trazer de quem ele era, só que nesse período a tristeza começa a bater na sua alma, e ele começa a lembrar do porquê foi chamado, do para que foi chamado, de qual é o propósito de Deus para a sua vida, e ele começa a dizer, olha quem você era, e olha quem você é. Quer saber da verdade? Você já não é mais o mesmo. E não é apenas Deus dizendo isso, é o seu corpo físico dando sinais.
É a tua alma dizendo: você precisa voltar à essência. Só que tem um detalhe: você pode não saber quem é mais você, só que Deus te conhece no mais íntimo da tua intimidade. Ele sabe como você orava, Ele sabe como você cantava, Ele sabe como você pregava. E o grito de Deus para alguém hoje é: ainda dá tempo de voltar a ser quem você era, de retornar para o ambiente que você tem que retornar. Eu volto a repetir, porque eu sinto graça de Deus. Levantar a mão para adorar não é suficiente. O que Deus quer é compromisso. Eu preciso mergulhar para voltar a ser quem eu era. Lembra quando você vinha chorando, mas não deixava de vir? Lembra quando o cansaço físico batia na porta e dizia: hoje é dia de ficar deitado na cama descansando, mas o teu espírito ansiava por esta água, que você batia na terra, vestia uma roupa e dizia: é hoje que eu vou adorar a Deus com a minha excelência. E o céu te trouxe aqui para te dizer: o culto não é suficiente. Mergulha como uma tosse. Ele começa a recordar. E aí ele vai dizendo como era gostoso dedilhar a harpa em adoração e ver a festa no ambiente. Como era bom chegar em um culto e tocar a harpa. Mas agora eu estou preso aqui. Eu já não posso tocar a harpa como eu tocava. Eu já não posso dedilhar como eu dedilhava. E as lembranças vão pairando, vão pairando, vão pairando, vão pairando. E de repente Deus sopra no ouvido dele e vai dizer: eu sei quem você era. E eu estou vendo quem você é agora. E ele vai lembrando, e o céu dizendo: os teus projetos já não são os meus projetos. As tuas prioridades já não são as minhas prioridades. E quer saber de uma verdade? Eu preguei ontem e disse isso, e eu vou dizer de novo: Deus prefere te ver chorando na presença dele do que te ver sorrindo e indo para o inferno. Só que esta é a oportunidade. E o Deus que tratou no meu ouvido na guarita do meu trabalho é o Deus que grita para alguém aqui hoje: chegou o momento de voltar a ser quem você era. Chegou o momento de retornar. Deus está olhando para ele e está dizendo: eu não quero deixar apenas na memória os louvores que você cantava. Eu quero restaurar esses louvores. Eu não quero apenas deixar na memória as orações que você fazia. Eu quero responder essas orações. E se eu dizer: eu não quero deixar na memória a vontade de fazer que você tinha. Eu quero restaurar essas vontades. Mas eu preciso que você retorne a ser quem você é. Chegou a hora de voltar a dar prioridade para o reino de Deus. E entregar para ele os nossos anseios e os nossos propósitos. Porque quando eu entendo que eu preciso mergulhar, o céu faz por mim o que eu não consigo fazer. Só que a reflexão, macho, vai ser tão forte, porque se eu perguntar para alguém: você já orou por você? Você vai dizer: já. Você já orou porque estava com dor de cabeça. Você já orou pelo seu filho que disse: Deus, me cura e me dá graça. Só que se eu perguntar: já orou pela sua alma? Talvez a resposta seja não. Ou talvez alguns vão dizer: e é possível orar pela alma. Só que o Salmos 42 não nos revela apenas uma oração pela própria alma. Ele está pregando para a sua alma. Ele está pregando para dentro de si mesmo o que a psicologia chama de autorreflexão. E ele vai olhar para dentro de si
E ele começa a dizer: porque se abate a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Eu sinto uma graça de Deus sobre esta casa, e ele vai dizer para si mesmo: porque se abate a minha alma. Porque está perturbada dentro de mim. Ele está dizendo: Deus, eu já não sou quem eu era, e a minha alma está gritando. Porque se abate a minha alma. Porque se abate, porque se perturba dentro de mim. Só que a palavra abater no hebraico significa desmoronar. E abater e desmoronar são palavras semelhantes, mas significados diferentes. O que ele está dizendo é abatido, mas não ferido. Só que o que ele está dizendo é: nenhum tijolo ficou de pé na minha alma, e o que tem agora é apenas escombros, está tudo quebrado e a minha alma desmoronada. Só que ele consegue entender que vai ter momento que a alma vai estar chorando, mas não vai ter ninguém para pegar na mão e levantar. Ele entende que vai ter momento que os escombros vai estar no chão, tudo arrasado, mas não vai ter ninguém para fazer a ligação. Aí ele começa a compreender e dizer: espera em Deus, espera em Deus. Ele está dizendo: pode alguém me abandonar, mas espera em Deus. A minha alma está chorando, mas espera em Deus. A vontade é retroceder, mas espera em Deus. A vontade é largar tudo e subir, mas espera em Deus. Ele está dizendo: se não tem ninguém para me pôr de pé, eu mesmo prego para mim, dizendo: espera em Deus, espera em Deus. Só que eu amo esses salmos, porque não basta apenas esperar. Ele está dizendo: pois eu ainda o louvarei. O que ele está expressando é: sem vontade mesmo, mas eu o louvarei. Cansado mesmo, mas eu o louvo. Porque tem vezes, irmãos, cá entre nós, vamos falar a verdade, tem vezes que nem para o culto você quer vir, vem se arrastando, mas é nesse momento, é nesta hora que o céu está dizendo: vai sem vontade mesmo, mas deixa comigo que eu te sustento, deixa comigo que eu te ponho de pé, deixa comigo. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei, eu ainda louvarei. Querendo parar, mas eu vou adorar. Eu estou sentindo graça de Deus. Se tiver pelo menos 3 pessoas comigo para levantar a mão e na glória, esta casa será tomada pelo renovo espiritual, e o céu dizendo para alguém: eu te sustento hoje, eu te ponho de... Vai adorar mesmo sem vontade, vai. Eu ainda louvarei. Eu ainda louvarei. Eu não entendo porque a alma está abatida, mas eu louvarei. Eu ainda louvarei. No mesmo que os problemas tomem um lugar, eu ainda louvarei. Até porque eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E só quem entende o que é misericórdia é alguém que adora mesmo quando tudo está difícil, porque pela misericórdia ele te livrou da morte, pela misericórdia ele te arrancou do mar, pela misericórdia o revólver falhou, pela misericórdia o caminhão não te matou, pela misericórdia não teve acidente na Dom Pedro, pela misericórdia, eu sinto graça. Foi a misericórdia de Deus que te alcançou, pro mundo já era para estar morto, pro homem já era para estar de morte, mas a graça dele te alcançou, a graça dele te alcançou.
Esmorecida está minha alma, mas mesmo assim eu louvarei. No Salmos 42, tem um dos versos mais profundos de toda a Bíblia Sagrada. E ele escreve dizendo, no capítulo, no Salmos de número 42, no verso de número 7, ele inicia dizendo, um abismo puxa o outro. E ele começa a declarar, e ele começa a dizer, e ele vai dizendo, as tuas ondas me cercaram. Só que ele consegue compreender que essas ondas aqui, essas sucessões que estão acontecendo, esse mar que está balançando para lá e para cá, ele entende que não é o diabo, mas essas ondas é o próprio Deus mandando e as ondas submergindo. As ondas que atingiram, as ondas que o cercaram não foi para o afogar. E eu preciso que você saia daqui entendendo, as ondas que o Senhor o fez chegar não foi para o afogar, foi para o aprofundar. Porque Deus nunca manda a onda para afundar. Deus nunca manda a onda para afogar, Ele manda a onda para aprofundar. Porque com Deus o raso não é suficiente. Deus está olhando para ele e está dizendo, eu te tiro das águas rasas. E eu preciso fazer as ondas te submergir para que você vá para mais a fundo. Porque a corça não basta apenas molhar, ela precisa mergulhar. E eu não sei se você entende, ou melhor dizendo, eu sei que você sabe, mas me permita te lembrar, Deus não quer rasa, Deus não quer te levar para o raso. Todas as vezes que Deus encontrou alguém no raso, Deus o convidou para ir mais a fundo. Em Lucas capítulo de número 5, os discípulos, Pedro está na beira da praia lavando a rede. Deus olha, Jesus olha para ele e vai dizer, Pedro, me empresta o seu barco e vamos para outras águas, são mais profundas. Deus olhou para Ezequiel e disse, Ezequiel, está batendo está batendo no tornozelo, aí não é suficiente. Vai mais à frente, Ezequiel. As águas batem no joelho e Deus dizendo, não é suficiente. Vai mais a fundo, Ezequiel. A água está batendo na cintura e Ezequiel dizendo, está bom demais, porque está difícil de andar. E o céu dizendo, mais a fundo, Ezequiel. Quando a água bate no peito e não tem como andar, o céu sussurra ao ouvido de Ezequiel dizendo, se não tem como andar, então mergulha nessas águas, Ezequiel. Vai mais a fundo, Ezequiel. A profundidade das águas não vai te causar morte. A profundidade das águas vai elevar o teu nível espiritual. Então mergulha nas águas, Ezequiel. As águas está submergindo. E o salmista continua dizendo, mesmo quando as águas parecem ser tão fortes que não vai fazer eu ficar de pé, a misericórdia do Senhor me cerca. A misericórdia
do Senhor ainda me cerca. Porque quando tudo parecia estar perdido, eu ainda vi a mão do Senhor sobre a minha vida. E por mais que a minha alma declara, porque você esqueceu de mim, Deus, eu ainda vejo a tua mão. Por mais que as dúvidas surgem na mente, mas eu ainda vejo a mão de Deus. Porque tem gente que pergunta: por que isso, Deus? Para que isso, Deus? Será que é isso, Deus? E o céu dizendo: até nas dúvidas da sua alma, a minha mão continua estendida sobre você. Aquilo que você acha que foi sorte, foi só a misericórdia de Deus se manifestando sobre a tua causa. Eu não sei quem vai pegar, mas eu preciso liberar para quem tem mão para levantar e boca para adorar. Assim diz o Deus de Israel: a minha misericórdia alcançará a tua casa, a minha misericórdia não sairá da tua família, a minha misericórdia te cerca de dia, te cerca de noite, te sustenta nas horas difíceis, te acalma e te abraça quando a alma está preocupada. E o céu dizendo: ainda tem graça, ainda tem graça, ainda tem graça, a minha mão ainda. Eu vou concluir a mensagem agora. Feche os teus olhos, por gentileza. A minha esposa vai louvar e você fica com o olho fechado e eu concluo a mensagem agora. Como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os meus ossos. É assim que a minha alma se encontra agora. Só que aí o texto final e no verso 11 ele vai mudar, porque as palavras são mesmas, mas o contexto é diferente. No verso de número 1 e no verso de número 5, ele está dizendo: a tristeza está maior do que tudo. Só que no verso de número 11 ele está dizendo: por que te abates, a minha alma? E por que está perturbada dentro de mim? E ele vai dizer: confia em Deus, porque eu ainda o louvarei, porque ele é a minha salvação. O diabo olhou para alguém e disse: vai parar. Só que alguém entrou aqui dizendo: eu ainda louvarei. E hoje o céu chama alguém para mergulhar nas águas e dizer: eu preciso ir mais a fundo, assim como a corça. Quer saber uma verdade? O sorriso estampado no teu rosto disfarçou muito bem para quem te cumprimentou com a paz do Senhor. Só que Deus que conhece as coisas ocultas contemplou o peso que a tua alma carrega. Mas esse é a noite em que Ele preparou para dizer para alguém: chegou a hora de arrancar esse peso. Se for para chorar, chora mesmo. Se for para gritar, grita mesmo. É melhor não estar na presença de Deus do que sair carregado com peso na alma. E o céu dizendo para Deus: eu te carrego, eu te carrego, eu te carrego hoje, eu te carrego hoje, eu te sustento hoje. A graça de Deus está passando sobre esse ambiente. Há uma graça abraçando almas feridas aqui, é inicial. A graça de Deus está abraçando almas aqui.